inicialmente aos custos que ele acarreta ao nosso sistema de saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde estima que em 2018 foram gastos pelo Sistema Único de Saúde brasileiro 4,3 bilhões de reais no tratamento somente da hipertensão. E a Federação Internacional de Diabetes estima que no ano de 2021 foram gastos cerca de 42,9 bilhões de dólares no tratamento de diabetes no país. Além do custo, né, envolvido em tudo isso, é importante também perceber que são dois problemas que são muito responsáveis por mortes no Brasil a cada ano. Esse gráfico aqui, que ele é de 2017, ele mostra que as doenças cardiovasculares, em sua grande maioria, associadas a problemas de hipertensão, são a principal causa de morte no país. E o diabetes, ele, apesar de ser uma porcentagem menor, mas ainda é a nona causa de morte no país. Então, são dois problemas que causam um grande custo, tanto em financeiro como em vidas ao nosso país. Os atores responsáveis que a gente vai utilizar durante a nossa apresentação é o Ministério da Saúde, ele é quem concentra as ações a nível nacional, mas como vamos trabalhar a nível municipal, é importante também o envolvimento da Secretaria Estadual de Saúde, bem como da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município de Teresina. Bom dia, professor. Eu sou o Felipe e vou dar continuidade à apresentação. Quanto à descrição do problema, né, estima-se que 20% da população brasileira sofra de hipertensão arterial e 12% de diabetes mellitus. Segundo o DataSUS, em Teresina existem cerca de 110 mil hipertensos, né, 51 mil diabéticos e 25 mil pessoas acometidas pelas duas comorbidades, né, que no caso vai ser caracterizado como a hiperdia. E o último descritor, nós falamos que o problema é alarmante, devido às possíveis complicações que esses agravos podem ter, como, por exemplo, as coronariopatias, né, AVC, pé diabético, enfim, pode passar, por favor, Fábio. Quanto às causas da hiperdia, né, que é a condição que o paciente apresenta os quadros de hipertensão arterial e diabetes mellitus ao mesmo tempo, eu elenquei alguns fatores, e entre eles nós temos a idade, né. Os estudos indicam que essa condição é mais presente em pessoas com mais de 50 anos, porque junto do aumento da longevidade da população, houve um aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, em que essas duas condições estão englobadas, né? Tem o sexo, as mulheres, elas representam a maior parcela da população afetada por esse problema, né? E isso pressupõe que o sexo feminino busca um maior cuidado com a saúde, fazendo com que mais casos sejam descobertos entre as mulheres, e tem também a questão das mudanças hormonais que afetam as mulheres, principalmente a partir da menopausa, né? E podem ter uma relação com essas comorbidades. Tem também a questão dos hábitos alimentares, né? Os artigos consultados pela gente mostraram que as pessoas consumiam quantidades de sal e açúcar acima da quantidade recomendada. Tem também a questão do sedentarismo, né? Nós sabemos que as questões relacionadas ao estilo de vida influenciam diretamente no estabelecimento e no controle da hipertensão e do diabetes, né? Portanto, o sedentarismo, ele tem a parcela de participação dele nesse problema, além do uso, né, do álcool e do tabagismo. E os fatores que são entrave na resolução dessa problemática podem passar pela falta de informação pelos pacientes, né, que pode culminar na falta de adesão dos pacientes a uma dieta adequada, à atividade física, ou a não tomar os medicamentos de maneira correta, como é muito comum. E, além disso, né, tem muitos pacientes não conseguem ter acesso aos medicamentos que não são distribuídos pelo SUS, porque eles não têm condições financeiras para adquirir esses medicamentos. Pode passar, Fábio, por favor. E quanto aos nossos críticos, eu elenquei aqui 4, e o primeiro é a necessidade de ampliação dos investimentos nas equipes de saúde, né, com o objetivo de melhorar o atendimento aos pacientes que já apresentam esse agravo, e também para dar conta do aumento que essa doença tem tido entre a população do Brasil e, consequentemente, de Teresina, né, ao longo dos anos. Além disso, né, nós temos a baixa qualificação dos profissionais que possam
orientar as pessoas quanto às condições, a condição que elas têm, né? E isso gera desinformação e pode agravar no quadro de saúde dessas pessoas. E, somado a isso, nós temos também uma quantidade insuficiente de profissionais para poder atender a população, né, fazendo com que haja outro problema, que é a falta de horários flexíveis ao atendimento dessas pessoas, né, que muitas vezes não podem esperar pelo atendimento, ou as longas filas faz com que o profissional de saúde não consiga dar a devida atenção ao paciente, né, e isso pode ter como consequência a não adesão dos pacientes aos tratamentos medicamentosos, ou tomar os medicamentos de maneira errônea, como eu já falei, ou atrapalhar na adoção de hábitos de hábitos mais saudáveis, né, que podem fazer toda a diferença na saúde desse paciente. Pode passar, por favor. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Agora falando sobre a definição da situação objetiva, agora vamos falar com o que esperamos com o nosso planejamento. Então, esperamos alcançar, então, que as equipes de saúde, elas estejam qualificadas para o atendimento do hiperdia, além do, junto com esse investimento nas equipes, a contratação de mais profissionais, centros de saúde que atendam, então, em horários flexíveis, como o Felipe falou, pacientes, então, aderidos aos tratamentos medicamentosos, né, seja com a oferta de todos os medicamentos necessários, isso nas UBSs, e também com o próprio paciente fazendo o uso correto desses medicamentos e o tratamento não medicamentoso, que é como o Felipe falou, nessa mudança, então, do hábito de vida do paciente. Pode passar, Fábio. Então, continuando sobre essa questão dos hábitos saudáveis de vida, então, também esperamos que os usuários eles estejam conscientes, isso não só quem é hipertenso e diabético, como também os usuários de maneira geral. Diminuição, então, com isso a gente espera a diminuição da obesidade, do sedentarismo, sabemos que é a maior causa da hipertensão e da diabetes, o planejamento alimentar, como o Felipe falou, essa diminuição da ingestão de sal, esse excesso de sal na alimentação, de açúcar, gordura, seja também de massas, e também os exames periódicos, que as pessoas, né, elas façam, então, esses exames para que elas controlem, então, os níveis de glicemia e da pressão arterial. Pode passar, tá? Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu sou o Adoniel. Continuando a nossa apresentação, nós vamos continuar falando da identificação das operações que são necessárias ao enfrentamento dos problemas aqui apresentados, né? Como o Felipe bem apresentou alguns problemas e a Juliane ressaltou alguns dos objetivos do nosso planejamento estratégico, a operacionalização do nosso planejamento, ele vai passar no âmbito do programa do programa de saúde do Hiperdia. Então, esse Hiperdia, nós vamos realizar ele através de 3 ações, que são básicas, mas elas buscam englobar, no geral, o que foi aqui apresentado. Então, a primeira delas é a questão das campanhas de conscientização, em âmbito nacional, mas, sobretudo, como o nosso foco é um foco regional, é um foco na cidade de Teresina, essas campanhas elas vão utilizar as mídias sociais, que são bem recorrentes no nosso dia a dia, né? Então, essas plataformas de redes sociais, elas são bem úteis, e elas vão abordar questões, como foi bem apresentado aí, o sedentarismo, o uso de álcool, tabagismo, questões de o excesso de açúcar, o sal, porque todas essas são condições que elas são condições que podem agravar a situação do diabetes, a questão também da hipertensão. Então, uma das ações seria essa daí. A outra ação a ser realizada seria justamente esse acompanhamento. Essas pessoas, elas precisam de acompanhamento, e esse acompanhamento ele tem que ser feito nas unidades de saúde. Então, esses acompanhamentos eles vão ser feitos, como a Juliane bem ressaltou antes, com a questão de melhorar a quantidade de profissionais, porque a quantidade de profissionais no estudo foi considerado como insuficiente ou até mesmo incapaz. Aí nós vamos trabalhar a questão da nossa ação 3, que é investir.
E essa ação 3, ela está ligada à ação 2, porque com a maior quantidade de profissionais e a melhor capacitação, nós vamos ter mais pessoas para atender essa demanda de pessoas com horários mais flexíveis. Então, isso aí já essas ações, elas são interligadas. O nosso outro foco de operacionalização, ele vai se pautar em evitar o desenvolvimento das complicações que nos estudos foram apresentados como mais frequentes, certo? Então, condições de sedentarismo, condições de uma alimentação não adequada, elas são agravantes. Então, medidas educativas, elas precisam ser bem relatadas. E essas medidas, elas vão se pautar na questão de uma adesão dessas pessoas a uma alimentação mais equilibrada, e também na nossa ação 2, nós vamos buscar fazer com que essas pessoas, vamos promover um incentivo à realização de atividades físicas, porque a ciência comprova que essas atividades físicas, elas ajudam a melhorar os quadros. E para as nossas operacionalizações, os 3 atores sociais, eles vão ser fundamentais nas 2 operacionalizações. Pode passar. Bom dia, professora. Eu sou a Bruna Palomo, dando continuidade aí aos passos do PES, depois que foram citados aí todos os passos anteriores pelos meus colegas, chegou o passo em que o gestor ele vai fazer a análise de viabilidade do projeto. Para isso, o gestor ele vai criar uma matriz de motivação, e essa matriz de motivação ela vai justamente analisar a motivação dos atores com as operações propostas. Com isso, o gestor ele vai poder identificar quais que são os atores que são aliados, quais que são os atores que não são aliados, quais que são as operações que são de consenso, as operações que são de conflito. E aí, com isso, ele vai poder adaptar as operações para que elas possam ser viáveis. No nosso exemplo aí, foi definido que os 3 atores que já foram citados pelo Fábio Guilherme, que é o Ministério da Saúde e as secretarias, secretaria tanto estadual quanto a secretaria municipal, e as 5 operações que foram propostas agora pelo Adoniel, que seriam as campanhas de conscientização divulgadas na mídia, o acompanhamento dos diabéticos nas UBS, dos hipertensos, as medidas de educação em saúde, as medidas educativas, essa promoção de incentivos, atividades físicas, e investir também na capacitação profissional. E aí, analisando essa matriz, foi observado que todos os atores, eles tiveram interesse positivo, então todos os atores ficaram positivamente interessados, e para eles, essas propostas representaram um valor significativo, então um valor alto. E para essa matriz aí, não foi identificado nenhum oponente, todos os atores, eles são aliados, nenhum não aliado, e todas as operações, elas foram de consenso, não foi identificado nenhuma operação de conflito. Com isso, o gestor, ele percebeu que sim, é viável, foi passado pela análise da viabilidade e foi percebido que as operações propostas são viáveis. Com isso, ele já pode passar para o próximo passo. Pode passar, Guilherme. Que é a fase de implementação, que é o último passo. E aí, nesse passo de implementação, o gestor ele tem que definir um modelo de gestão, ele tem que fazer um desenho para acompanhar que aquilo que foi proposto, ele vai ser aplicado na prática. Então, esse é o momento que o gestor tem que fazer esse acompanhamento para saber se a implementação do PES está sendo de acordo com o planejado. Para o nosso projeto, para o gestor fazer esse acompanhamento, ele vai fazer um melhor registro desses dados, então assim, ele vai fazer um levantamento desses dados, ele vai traçar o perfil sociodemográfico da população de Teresina, dos hipertensos e diabéticos, ele vai conhecer exatamente a população para a qual ele está fazendo esse projeto, então assim, ele vai traçar todo esse perfil. Depois que ele traçar todo esse perfil sociodemográfico, ele vai poder fazer uma escala e vai poder saber quais são as UBS que atendem a maior demanda de Teresina, que tem a maior demanda de hipertensos e diabéticos, para a menor demanda. Então, ele vai organizar, vai saber quais UBS atendem mais diabéticos, até a que atende menos diabéticos e hipertensos. E aí, com isso, ele vai poder ter esse controle, porque ele fez essa análise antes e vai poder fazer essa análise depois. Com isso, ele vai poder comparar e vai saber se os planos operacionais tiverem uma boa adesão, se eles resultarem em um bom resultado, e aí ele vai saber se aquilo que ele propôs está tendo resultado. A outra maneira que ele vai fazer essa fiscalização para saber se está tendo resultados
vai ser ver se as atividades de educação em saúde, que foram nas operações propostas, elas estão dando resultado. Para isso, ele vai incentivar a participação popular. Então, quando ele estiver levantando esses dados sociodemográficos, ele vai medir o conhecimento da população sobre a educação em saúde em diabetes e hipertensão. Ele vai saber o que essa população sabe. E aí, depois que ele implementar o projeto, ele vai fazer novamente essa pesquisa para saber se as atividades de educação em saúde deram resultados. Então, ele vai olhar se as pessoas estão adotando hábitos saudáveis, ele vai olhar se as pessoas estão praticando atividade física, porque tudo isso faz parte das atividades de educação em saúde. Se as pessoas estão tomando a medicação direitinho, se elas estão aderindo aos planos operacionais. E aí, com isso, pode passar, Guilherme. E aí, esse aí é um desenho assim, bem esquemático do que seria o desenho para ele acompanhar. Então, teria aí os pacientes, ele fazia todo esse levantamento aí de Teresina, da cidade de Teresina, seria traçado todo o perfil sociodemográfico, aí ele ia fazer esse escalonamento, assim, da UBS, que tem as maiores taxas, até a UBS de menores taxas, e das atividades de educação em saúde. Eles iam medir o conhecimento dessa população sobre educação em saúde. E aí ele faria isso em 3 momentos. Antes da implementação dos planos operacionais, ele ia saber como estava a situação, durante a implementação e após a implementação. Com isso, o gestor ele ia comparar o antes, o durante e o após. E aí ele ia perceber quais modificações foram observadas, se foram modificações boas ou não, e aí com isso ele ia saber os resultados. Se foi assim, teve uma grande mudança, uma grande adesão, foi resultado positivo. Se não mudou tanto, um resultado talvez indiferente, ou pode ser que tenha um resultado ruim, acho difícil ter, mas aí ele ia ter esse controle, ele ia saber se aquele plano que ele propôs teve um resultado bom, se teve um bom impacto ou não. Então, esse foi o nosso projeto, essas foram as nossas referências e muito obrigada. Queridos alunos, deem uma olhada, vocês assistiram, né, a apresentação dos meninos sobre como é que eles vão trabalhar o planejamento, né, em saúde, com relação à hipertensão e diabetes em Teresina. Então, primeiro vocês traçaram a doença, né, que foi o perfil, né, epidemiológico da doença, o Fábio trouxe a identificação dos problemas, tudo, né, foi boa a apresentação. O Felipe também fez a descrição, determinaram os nós críticos, né, e assim, pela apresentação de vocês perceberam que a diabetes e a hipertensão são problemas crônicos, né, e muito sensíveis na atenção básica, a gente pode controlar. E aí tem uma série de problemas que a gente tem que trabalhar, que ele citou os nós críticos, né, o preparo da equipe, né, e esse preparo da equipe pode fazer com que aumente o rastreio, ou seja, eu vou fazer um rastreio na minha população para eu identificar quais são realmente as pessoas que têm hipertensão e diabetes. Aí essas pessoas eu vou acalentar, né? Vou colocar no meu matriciamento de trabalho para ter uma sequência de atendimento, para acompanhar, para motivar, né? Então, vocês trataram bem o tema. Eu só senti falta só dessa parte do rastreio, na fala da Bruna, né? Quando ela colocou para ver como é que foi a educação, né? Se as UBSs que têm menos populações com hipertensão e diabetes, faltou só dizer, se tem menos porque não estão rastreando, os médicos, a equipe, ela não é qualificada para fazer o diagnóstico, né? Então, tem uma série de questões. Então, é um problema de difícil tratamento, né? Na verdade, não tem cura, né? A gente não tem cura para diabetes, né? Nem para hipertensão. Então, tem um controle. Então, melhorar esse controle. Então, eu achei boa a apresentação de vocês. E o restante dos alunos podem se manifestar agora. Vocês fariam diferente? O que vocês mudariam no planejamento? Podem falar, gente. Os colegas de vocês não vão ficar chateados. Não, ninguém quer se manifestar. Pois, gente, eu vou interromper a gravação e o próximo grupo pode colocar na tela, tá?